A partida que a gente jogou teve abaixo, desde o começo do jogo, desde os segundos do jogo a gente teve abaixo, nível de concentração baixo. E o Juventude ganhou com mérito, porque foi um time que teve muito mais concentrado durante toda a partida, mais interesse em fazer as coisas com a intensidade que o jogo precisava. Um alto desempenho, não só nas que o Vasco ganhou, mas também em outras que o Vasco não conseguiu resultado. E às vezes oscila. Essa oscilação você encara com naturalidade? Como é que você analisa? Não, a gente não estava oscilando no desempenho. A gente estava jogando bem quase que constantemente. Hoje a gente jogou mal. A gente não jogou, já teve desempenho baixo e resultado de derrota merecida. Que não era o que estava acontecendo nem contra o Mirassol, nem contra o Grêmio, nem contra o Inter, nem contra o CSA lá. Então hoje a gente não teve produção como a gente vinha tendo. Obviamente, ganhar de 6-0, você tem que saber ganhar de 6-0, saber que o jogo 6-0 ficou no domingo, não é? Hoje não tem nada a ver com o jogo do Santos. Então a gente preparou, alertou, mas o time não correspondeu e a gente mereceu perder e o Juventude mereceu ganhar. Diniz, Pedro Machado aqui, canal Sou Vascaíno. Ficou claro que o Vasco joga melhor para a associação. Por que essa assistência com o Verratti? A questão de insistência, o Verratti ele fez ótimas partidas, ele é o artilheiro do time, inclusive comigo, não é só antes de eu chegar que ele fez gols. Então, e hoje não dá pra gente colocar a culpa no Verratti. O time teve todo abaixo. Tem a ver o Verratti com o primeiro e o segundo gol, por exemplo. O outro time baixou a linha e marcou mais forte. Então não adianta a gente achar o Verratti ser o culpado pela derrota. Ele jogou bem contra o Santos, mas jogou bem contra o CSA, que o Verratti estava jogando. Ele ter feito 6, 7 gols no primeiro tempo. Contra o Atlético Mineiro também a gente não jogou mal e o Verratti também não jogou mal. Era para a gente ter vencido o Atlético Mineiro. Obviamente que é uma possibilidade de jogar sem o Verratti, mas não dá para a gente analisar de uma maneira linear e achar que o Verratti não pode jogar titular no time do Vasco, muito pelo contrário. Diniz, até em relação ao Juventude, a gente tem bons números contra o Juventude aqui no Fruto de Acolha, né? Mas muitos que enfrentam o Juventude comentam que é muito difícil jogar aqui e parece que o Juventude está conseguindo recuperar. Como é que tu tentou buscar esse fator para anular o Juventude e ao mesmo tempo aonde tu viu dificuldade em conseguir, tu falou sobre os teus jogadores, mas em relação ao adversário, o que foi mais difícil se adequar? Eu acho que o que determinou muito o andamento do jogo foi o gol logo com 20 segundos, a gente cedeu um pênalti que a gente não podia ter cedido, muito fácil de evitar, né? Mão aberta na área. E logo depois que a gente estava melhor no jogo, que a gente estava dominando as ações, a gente teve mais posse, estava chegando e no andamento natural seria a gente até buscar o empate. Aí a gente tomou o segundo gol, num tiro de meta, o jogo não teve surpresa para nós de maneira nenhuma. Juventude jogou assim, o maior armador do Juventude foi o Jandrei, foi o jogador que mais acho que participou do início das construções ofensivas. Esticaram muita bola e numa dessas que eles esticaram, eles ganharam a segunda bola e a gente não fez as coberturas de maneira... Não disputamos, perdemos a segunda bola e a gente não soube se proteger para evitar o segundo gol. Foi isso que aconteceu no jogo. Mas assim, a preparação aqui, eu tentei fazer o melhor possível, porque aqui é difícil jogar mesmo. Todo mundo sabe que é difícil jogar aqui. Mas acho que o gol muito precoce que a gente tomou, ele determinou muito o andamento do jogo. A Juventude ficou mais confortável para ficar só se defendendo e especulando contra-ataque. Como tu tens visto essa parte de baixo, porque tem muitas equipes próximas, equipes reagindo na competição também, essa zona da parte baixa, essa zona da confusão ali que muitos denominam, como tu tem visto e até como que o Vasco encara essa região do campeonato? A gente encara do jeito que tem que encarar, cada jogo como se fosse uma final. Hoje a gente deixou de encarar o jogo como se fosse uma final. Então a gente precisa saber que a gente está numa situação muito delicada na tabela e que a gente não tem o luxo de poder diminuir o ritmo e a intensidade sob hipótese alguma em nenhum jogo e em qualquer estádio. Então, em cima de segundos do jogo a gente teve abaixo, nível de concentração baixo. E o Juventude ganhou com mérito, porque foi um time que teve muito mais concentrado durante toda a partida, mais interesse em fazer as coisas com a intensidade que o jogo precisava. Um alto desempenho, não só nas que o Vasco ganhou, mas também em outras que o Vasco não conseguiu resultado. E às vezes oscila. Essa oscilação você encara com naturalidade? Como é que você analisa? Não, a gente não estava oscilando no desempenho. A gente estava jogando bem quase que constantemente. Hoje a gente jogou mal.
a gente não jogou, já teve desempenho baixo e resultado de derrota merecida. Que não era o que estava acontecendo nem contra o Mirassol, nem contra o Grêmio, nem contra o Inter, nem contra o CSA lá. Então hoje a gente não teve produção como a gente vinha tendo. Obviamente, ganhar de 6-0, você tem que saber ganhar de 6-0, saber que o jogo 6-0 ficou no domingo, não é? Hoje não tem nada a ver com o jogo do Santos. Então a gente preparou, alertou, mas o time não correspondeu e a gente mereceu perder e o Juventude mereceu ganhar. Diniz, Pedro Machado aqui, canal Sou Vascaíno. Ficou claro que o Vasco joga melhor para a associação. Por que essa assistência com o Verratti? A questão de insistência, o Verratti ele fez ótimas partidas, ele é o artilheiro do time, inclusive comigo, não é só antes de eu chegar que ele fez gols. Então, e hoje não dá pra gente colocar a culpa no Verratti, o time esteve todo abaixo. Tem o Verratti com o primeiro e o segundo gol, por exemplo, o outro time baixou a linha e marcou mais forte. Então não adianta a gente achar o Verratti ser o culpado pela derrota. Ele jogou bem contra o Santos, mas jogou bem contra o CSA, que o Verratti estava jogando. Para ele ter feito 6, 7 gols no primeiro tempo. Contra o Atlético Mineiro também a gente não jogou mal e o Verratti também não jogou mal. Era para a gente ter vencido o Atlético Mineiro. Obviamente que é uma possibilidade de jogar sem o Verratti, mas não dá para a gente analisar de uma maneira linear e achar que o Verratti não pode jogar de titular no time do Vasco, muito pelo contrário. Diniz, até em relação ao Juventude, a gente tem bons números contra o Juventude aqui no Fluminense de Jacone, né? Mas muitos que enfrentam o Juventude comentam que é muito difícil jogar aqui. E parece que o Juventude está conseguindo recuperar. Como é que tu tentou buscar esse fator para anular o Juventude e ao mesmo tempo aonde tu viu dificuldade em conseguir? Tu falou sobre os jogadores, mas em relação ao adversário, o que foi mais difícil se adequar? Eu acho que o que determinou muito o andamento do jogo foi o gol logo com 20 segundos, a gente cedeu o pênalti. Um pênalti que a gente não podia ter cedido, muito fácil de evitar, né? Uma aberta na área. E logo depois que a gente estava melhor no jogo, que a gente estava dominando as ações, a gente teve mais posse, estava chegando e no andamento natural seria a gente até buscar o empate. Aí a gente tomou o segundo gol, num tiro de meta, o jogo não teve surpresa para nós de maneira nenhuma. Juventude jogou assim, o maior armador do Juventude foi o Jandrei, foi o jogador que mais acho que participou do início das construções ofensivas. Esticaram muita bola e numa dessas que eles esticaram, eles ganharam a segunda bola e a gente não fez as coberturas de maneira... Não disputamos, perdemos a segunda bola e a gente não soube se proteger para evitar o segundo gol. Foi isso que aconteceu no jogo. Mas assim, a preparação aqui, eu tentei fazer o melhor possível, porque aqui é difícil jogar mesmo. Todo mundo sabe que é difícil jogar aqui. Mas acho que o gol muito precoce que a gente tomou, ele determinou muito o andamento do jogo. A Juventude ficou mais confortável para ficar só se defendendo e especulando contra-ataque. Como tu tens visto essa parte de baixo, porque tem muitas equipes próximas, equipes reagindo na competição também. Essa zona da parte baixa, essa zona da confusão ali que muitos denominam, como tu tem visto e até como que o Vasco encara essa região do campeonato? A gente encara do jeito que tem que encarar, cada jogo como se fosse uma final. Hoje a gente deixou de encarar o jogo como se fosse uma final. Então a gente precisa saber que a gente está numa situação muito delicada na tabela e que a gente não tem o luxo de poder diminuir o ritmo e a intensidade sob hipótese alguma em nenhum jogo e em qualquer estádio. Então